Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os nossos irmãos e irmãs que estarão aí sintonizados nesta ministração. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a cada lar, cada família que estará ligadinho aí nessa transmissão com a Escola Bíblica Dominical. Hoje temos a Escola Bíblica Dominical, como tem sido todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. E hoje estaremos estudando aqui a lição 12, que vai falar do reinado de Josias. Ministério Assembleia de Deus, Redenção. Está situado à Rua Frei Gaspar, 1652, ali no Parque São Vicente, em frente à Academia Smart Fit. Todos estão convidados a estarem participando hoje do culto, que teremos às 19 horas. Culto presencial às 19 horas. Será passada a live simultaneamente, mas seria bom que alguns irmãos já participassem, porque hoje temos um culto especial, que é o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor, um culto extremamente especial, e se você puder estar participando junto conosco, será uma alegria receber os nossos irmãos, que há muito tempo não nos vemos, não é isso? Mas os que não se sentirem seguros, fiquem assistindo em casa, preparem aí o pão, o suco de uva, né? Que a gente chama pão, e o vinho, para estar participando juntamente com os que estarão lá presencialmente, onde estarei orando pelo pão, pelo vinho, consagrando ao Senhor, e estaremos participando desse grande memorial deixado pelo Senhor Jesus Cristo. 2 memoriais que ele deixou, o da ceia e o do batismo nas águas, né? Então, fica aí o convite para estarmos juntos hoje, participando da grande Santa Ceia do Senhor. Amém? Hoje temos aqui a lição 12, que vai falar do reinado de Josias. O livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas são chamados livros históricos, né? Que falam dos livros, são os livros que falam dos reis de Israel. Então, a história dos reis de Israel. E esse Josias aqui, rei Josias, foi o último rei, o 17º rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Depois de Davi, ele foi o melhor rei de Israel. Mas depois de Josias entrou seu filho e entrou para o caminho que não era reto aos olhos do Senhor. Voltou a praticar a idolatria, né? Então vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor para estarmos já falando sobre esse rei Josias, esse grande rei Josias. Aqui no texto áureo da lição, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Aqui temos a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis 22, do versículo 3 ao 5 e o versículo 8. E temos também no capítulo 23, do versículo 2 ao 5, 21, 22 e 25. Então, fazer a leitura para estarmos já entrando na ministração, tá? Em 22:3, 2 Reis 22:3, diz assim: Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias,
o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe da casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra. Estão encarregados da casa do Senhor, para que deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as tendas, as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei. Maravilha aqui, né? Essa parte aqui é fundamental. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. 23:2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Hilquias, sacerdote de segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas a Betel. 2 Reis 23:5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos, nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias de juízes que julgaram Israel. Desde o dia de juízes que julgaram Israel, nem a todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Amém. Glória a Deus. Aí está, irmãos. Falando de Josias, 17º rei de Judá. Lembrando que Israel, as 10 tribos, já haviam sido dizimadas pelos assírios. Nós já estudamos sobre isso. E agora restou o quê? Restou Jerusalém. Restou o quê? Jerusalém. E Josias, então, sucedeu a Amon. Amon era o seu pai. E Acabe era seu avô. Foi no ano 640 a.C. Ele reinou de 640 a 609 a.C. Então, lembrando, ele tinha por avô Acabe, que era aquele rei idólatra, casado com Jezabel, que fez tantas misérias lá, implantou uma idolatria profunda no reino de Israel.
E o seu pai Amon também seguiu, né? Seguiu o que o seu pai fazia, né? Só que Josias, filho de Amon, não seguiu o que seu avô fazia, nem o que seu pai fazia. Porque tem gente que segue a tradição familiar, né? No sentido da tradição religiosa familiar. Isso aí acontece muito em todo o mundo. Ah, porque o meu avô, ele seguia esse segmento religioso e eu vou seguir. Ah, porque o meu pai seguia esse segmento religioso, eu vou seguir. Mas nós não podemos ir por esse pensamento. E muitos que vão por esse pensamento não procuram saber se realmente o que eles seguiam era reto aos olhos do Senhor. E Josias, todos os judeus, eles eram instruídos na lei, eles tinham obrigação de aos 12 anos de idade, já conhecer todo o Pentateuco. E nesse caso aqui, Josias não seguiu a tradição religiosa idólatra do seu avô e do seu pai. Como todos, não devem procurar seguir, procurar saber se o pai, seu avô ou seus parentes estão seguindo realmente o caminho certo. Porque se seguir o caminho que está errado, porque eles seguiam, eu também vou seguir, então está caminhando para o lado da perdição, está caminhando para o lado do diabo, porque, como eu sempre falo, tem Deus e o diabo, ou está com Deus ou está com o diabo. E hoje, para estar com Deus, tem que ter Cristo. Se não tem Cristo, não está com Deus. Então está condenado, está perdido, e se não se arrepender, vai para o inferno. Essa é a lógica, né? Então, Josias, aos 6 anos, né, tinha assumido o reinado, mas ele não dava as ordens, nada, era uma criança, né? Então ele tinha alguém que cuidava das coisas do reino, e ele foi um rei que fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não se desviava nem para a esquerda, nem para a direita, ele foi firme nos seus caminhos em servir ao Senhor. Firmeza de retidão a servir ao Senhor. Ele procurou fazer uma reforma religiosa. Por quê? Porque os seus pais, tanto Acabe como Amon, eles inundaram Israel, que foi extinto, né? foi levado cativo pelos assírios, foi dizimados. Eles inundaram de ídolos, né? de completa idolatria. E Amon, ele foi ali, seguiu os caminhos do pai dele. E também na própria Jerusalém, até o templo estava cheio de objetos de idolatria. No próprio templo estava assim, em vários lugares, por toda Jerusalém, por toda a Judéia, estava totalmente contaminado por imagem, ídolos, figuras, tudo que realmente era da parte do diabo, não é isso? Então, aos 16 anos, Josias, ele já impunha a sua vontade. Então, ele já tinha uma retidão diante do Senhor, e nessa retidão diante do Senhor, Deus já estava abençoando ele, já estava o conduzindo, já estava dirigindo ele. E então, aos 20 anos, ele já se mostrou realmente ali um rei que já começou a assumir o reinado totalmente. E uma das coisas que ele se preocupou foi em fazer uma purificação religiosa, para tirar toda a contaminação. E ele foi aos lugares das ossadas dos sacerdotes pagãos, né? E queimou, tirou tudo ali, aqueles túmulos com aquelas ossadas, e queimou juntamente
queimou os altares pagãos juntamente com essas ossadas todas. Então ele fez, querendo fazer ali uma purificação total na cidade de Jerusalém e pela Judéia também. Então Josias ele repara o templo e foi uma grande surpresa quando houve um grande achado, o livro da lei. O livro da lei. E nesse livro da lei estava, como se diz, no templo, que estava precisando de reparação, estava largado em qualquer lugar, que ninguém nem sabia onde estava, porque Acabe, tanto Acabe, depois Amon, que era o pai de Josias, era interesse deles, era interesse de Josias, de Amon, manter esse livro oculto mesmo, para que o povo não se despertasse na fé e ficasse mergulhado na idolatria. Esse livro da lei significa a palavra do Senhor, que tem que estar sempre presente em nossa vida. Todos os dias, a palavra do Senhor tem que estar presente na nossa vida. Porque se não estiver, vai havendo um relaxamento e a pessoa, um distanciamento de Deus, e daqui a pouco a pessoa já está totalmente entregue na mão do inimigo. Então, esse livro da lei foi fundamental. Isso aconteceu no 18º ano do rei Josias. Não aconteceu logo que ainda, quando ele era de tenra idade ainda. Não. Ele já tinha reinado por um bom tempo e no ano 18º do rei Josias, né? O rei mandou o escrivão Safã, filho de Acazê, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, né? Sobe Equias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro que se trouxe à casa do Senhor. O que ele vai fazer aqui? Ele resolve fazer uma reforma no templo. O templo estava, vários lugares do templo, vários compartimentos, estavam com muitas rachaduras, brechas, frestas, e isso tinha que ser reparado, porque era o templo onde Deus se manifestava e não podia estar naquela condição. O templo tinha que estar em condições que agradassem ao Senhor, porque do jeito que estava, Deus não iria se manifestar. Eles tinham que cuidar de todo aquele templo de uma forma que estivesse totalmente reparado ali, não tivesse fresta, não tivesse brecha, para que Deus pudesse operar e aceitar a adoração deles. Assim como nós somos templos do Espírito Santo. Como eu sempre falo, somos o segundo templo. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Somos o segundo templo, não tem mais templo. O único templo que tem agora somos nós, a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem mais templo físico, não tem mais templo material. Como diz, tem casa de culto, espaço de culto, lugar onde se congrega, mas não é templo. É simplesmente uma casa de culto, ou como queiram chamar, mas não chamem de templo, porque templo é aqueles que vão na casa de culto. Templo somos nós. E a nossa vida tem que estar sempre alicerçada e reparada. E não pode haver brecha, porque se tiver brecha, o inimigo entra. O inimigo gosta de brecha. E quando tem brecha, o inimigo entra para fazer estrago na nossa vida. Por isso que temos que nos vigiar, não vigiar os outros, não vigiar a vida dos outros, mas vigiar a nossa vida. Vigiar o quê? A nossa vida. E ali
ele falou, né, os guardas do umbral da porta juntaram o povo. E que deem na mão dos que têm cargo na obra. Ele se preocupou, Josias, ele se preocupou também em remunerar aqueles que serviam na obra, aqueles que estavam fazendo os trabalhos de reforma no templo. Carpinteiros, pedreiros, todos ali, os artífices que trabalhavam nas obras que tinham sido entregues para os assírios, os utensílios do templo, só tinha coisa de feitiçaria lá dentro do templo. Os utensílios que tinham lá eram todos de feitiçaria. Então, aquilo não podia estar presente onde tinha que estar totalmente purificado dessas coisas. Os utensílios que tinham lá tinham sido aqueles que Deus deu para a instrução para Moisés, que fossem confeccionados e primeiramente estivessem no tabernáculo e depois eles foram transferidos para o templo quando foi construído por Salomão. Então eles tinham sim toda a remuneração necessária para que pudessem se dedicar totalmente àquela obra e fazerem com alegria, né? Fazerem com alegria, sabendo que estavam sendo recompensados pelo trabalho que estavam fazendo na casa do Senhor, tá? Então, as fendas ali foram todas reparadas, estavam fazendo toda aquela obra e de repente acontece algo tremendo ali, né? Então disse o sumo sacerdote Hilquias, escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Veja bem, na casa do Senhor, no templo, o livro estava escondido em algum lugar, porque era interesse dos reis idólatras que o povo não tivesse acesso às escrituras, não tivesse acesso à lei do Senhor, como foi no tempo da Inquisição, né? Onde ainda eram os pergaminhos, né? E os sacerdotes, o papado impôs uma perseguição em todos aqueles que tivessem um fragmento, fosse encontrado um fragmento das escrituras, eles eram torturados, levados à tortura, à fogueira, eram guilhotinados, era coisa terrível que faziam com aqueles que fosse encontrado. Somente os sacerdotes tinham acesso a esses escritos e ainda só pregavam em latim, coisa que muita gente não entendia. Quer dizer, o povo era dominado por eles sem que tivesse qualquer conhecimento real das escrituras sagradas. Então era interesse manter o povo afastado das escrituras para eles falarem o que queriam, impor o que queriam. Simplesmente o povo sem conhecimento acaba entrando na conversa deles, entrou naquilo que eles pregavam, só que o que eles pregavam não era aquilo que realmente a palavra de Deus ordenava pregar, não era de acordo com a palavra dele, era de acordo com os interesses dele. E quantos milhares de cristãos naquela época da perseguição imposta pela Inquisição papal foram mortos, torturados de forma cruenta, simplesmente porque professavam, queriam ter algo da parte uma parte das escrituras, não tinha nem toda a escritura, se fosse achado somente um fragmento já era motivo para serem condenados e mortos ali de forma horrenda. Então, acharam o livro da lei e ele leu. Para que essa reforma fosse possível, né, teria que ter o livro da lei. A reforma do templo, que adiantava reformar o templo e não saber nada do que a lei ordenava em relação às leis cerimoniais que estavam no livro da lei.
como é que eles iam servir a Deus? Estava cheio de objeto idólatra lá, dentro do templo. Como é que eles iam servir ao Senhor? Como é que o Senhor ia se manifestar? Não ia se manifestar. Então, sem o livro da lei, nada adiantaria estar reformando aquele templo. Sem a palavra de Deus, nada em nossa vida tem efeito diante do Senhor. Sem as Escrituras Sagradas na nossa vida, sem a palavra de Deus na nossa vida, nada tem efeito aos olhos do Senhor. Então, aqueles que só querem, eles iam lá, poderiam ir lá fazer aquelas puladeiras todas, cantar, tá? Mas se não tivesse o templo renovado, o templo reconstruído, mas se não tivesse o livro da lei, Deus não aceitaria nada daquilo. E para nós, se não tem a palavra de Deus, pode fazer os reteté da vida aí, né? Tem muita gente que gosta disso aí, que coloca isso como prioridade, né? Estão pouco ligando para a palavra. Estão pouco ligando para a palavra. Faz puladeira, faz tudo, mas se não tem a palavra de Deus, aquilo ali não está tendo efeito nenhum. Ali tem um efeito carnal, não espiritual. Porque o efeito espiritual, ele vem pela palavra de Deus. Pode ter um reteté, sim, mas acontecido ali pela palavra de Deus. A pessoa sentir o poder de Deus, se alegrar, muitas vezes sair pulando, tudo, mas pela palavra de Deus. Agora, aquele que é promovido, maquinado, então esse aí não tem efeito nenhum, não está agradando a Deus de jeito nenhum. Tanto que a pessoa sai daquela alegria toda carnal e depois não sentiu nada, não se edificou em nada, não se fortaleceu em nada, sai mais vazio do que entrou. Então, temos que ter esse cuidado. Josias ouviu sobre a lei, renova a aliança e põe fim à prática idólatra. Tá? Então, mediante o livro da lei, as coisas vão começar a mudar. Eles estavam apartados da lei, estavam praticamente esquecidos da lei, né? Do que tudo que a lei exigia. Tinham conhecimento, mas não tinham conhecimento total das obrigações, que tinha as obrigações. E as obrigações da lei não estavam sendo cumpridas. E diz aqui, ele subiu à casa do Senhor, ele foi lá no templo, defronte ao templo, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdote, convocou todo mundo, profetas, todo o povo, ao menor ao maior. E o rei leu para que todos pudessem ouvir as palavras do livro do concerto. E ele certamente leu a parte das obrigações que estavam em falta com Deus, para o povo se despertar, para o povo se conscientizar de que estavam nos maus caminhos, estavam praticando maus caminhos, não estavam com retidão aos olhos do Senhor, numa vida de retidão. Então, assim que ele lê, que conscientiza todo, aí ele promove um concerto, a renovação da aliança, faz um concerto com o Senhor. Porque a partir daquele momento, Josias, nesse concerto, com a aclamação de todo o povo, porque todos se uniram ali para concordarem com essa aliança, né? De que guardariam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, que guardariam os seus testemunhos e os seus estatutos, as suas obrigações, tá? E com todo o coração e com toda a alma, ali, porque Deus queria sinceridade dentro daquilo que eles estavam ali promovendo, que eles estavam ali se conscientizando, queriam uma sinceridade muito grande, tá? E eles confirmaram, então, a palavra,
quer dizer, concordaram com aquilo tudo que foi colocado ali, dizendo que iam cumprir tudo o que estava escrito no livro da lei. E todo o povo, como diz, todo o povo concordou com este concerto. Estavam e concordaram com o concerto. Uma aliança com Deus. Agora iam servir a Deus de acordo com como Deus queria. E o rei mandou o sumo sacerdote, que o sacerdote da segunda ordem, os guardas da porta. Agora vem a purificação. Templo poluído, Deus não opera. Então ele pede que os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que trabalhavam no templo, né? Para os guardas também que cuidavam, que eram da parte dos levitas, que levita não é cantor, não, levita é cuidador, o levita é como um diácono, tá? Lá no templo, lá. Hoje agora levita é cantor e cantora, né? Levita e levito, lá, sei lá, agora virou cantor. Não, eram trabalhadores, cuidavam da limpeza, varriam o chão, limpavam o chão, reparavam coisas que estavam precisando, pegavam as cinzas do holocausto para tirar, faziam limpeza no altar, Então esse era o serviço deles, não era cantar, tá? Agora virou cantor, né? E ninguém mais quer ser diácono agora, ou quer ser cantor, ou quer ser pastor, tá? E alguns nem pastor mais quer ser, agora quer ser apóstolo, e daí por diante, tá? E o que ele fez lá? Tirasse do templo todos os utensílios que se tinham feito a Baal. Utensílios feitos a Baal. Dentro da casa de culto, não pode ter utensílios com similaridade de feitiçaria ou de idolatria. Quem faz feitiçaria é problema deles, crer nessa maneira, e não podemos ir contra o que eles fazem, não, nós simplesmente ensinamos a nossa parte. É problema deles, cada um faz o que quer, cada um segue a religião que quer. E não podemos estar criticando, falando coisas contra eles, não. Cada um tem que respeitar os outros. Então, nesse caso aqui, tem muitas igrejas aí, muitos ministérios que têm aí um monte de utensílios que não tem nada a ver com o evangelho puro da graça do Senhor. A igreja do Senhor, a casa de culto do Senhor não pode ter objetos, não pode ter nada do Antigo Testamento. Aquilo era para o templo de Jerusalém, para o templo de Salomão. Agora não pode ter nada. E hoje inventa aí um monte de coisa, vai colocando dentro de casa. É simpatia isso. Isso é feitiçaria. E tem crente que está nessa condição aí, ele é um crente feiticeiro. E tem aqueles que o induziram a isso, que é feiticeiro maior também. Então não pode ter isso dentro das casas de culto. E tudo isso visando ao engano para a pessoa receber prosperidade. Lembrando bem, para todos que buscam isso, que Jesus não prometeu, isso não está escrito na Bíblia, promessa de prosperidade material. Não está escrito. Jesus disse, não ajuntei para vós tesouros na terra, prosperidade na terra, mas busquei para vós tesouros no céu, onde nada é consumido, onde a prata, onde as pragas não vão consumir. E tem aqueles que se têm elevados para a visão materialista e ficam crente materialista e não espiritualista. E nós temos que ser crentes espiritualistas, a nossa visão é espiritual. Nós estamos e somos já, a partir do momento que aceitamos Cristo, participar do reino espiritual, onde
onde Cristo reina, onde Deus reina, onde o Espírito Santo reina. Nós fazemos parte desse reino espiritual. Só não vemos o reino espiritual, nós vemos pela fé. Agora, fisicamente não vamos ver, porque estamos num corpo que nos impede de ver, que é o corpo da carne. Tá? Mas assim que saímos desse corpo, nós vamos enxergar todo esse reino espiritual. Tá? Então, eles tinham feito tudo isso dentro do templo, botaram coisa para Baal, poste para Azera, para o bosque, para todo o exército do céu, coisas faziam adoração à lua, às estrelas, ao sol. Então, Josias queimou tudo isso fora de Jerusalém. Ele levou tudo para fora. Não vai queimar nada aqui, vamos jogar tudo fora e queimar tudo isso fora. Qualquer objeto de idolatria, se você tiver, eu não vou fazer isso, então não vai fazer isso na frente de ninguém. Mas se você tem na tua casa coisa de idolatria, eu vou dar para aquela pessoa porque ela gosta dessa religião, ela pratica essa religião que tem essas idolatrias, eu vou dar para ela. Isso aí é uma estupidez muito grande. Não dando escândalo, não mostrando para ninguém, você pega e tira para fora de casa e queima tudo, destrói tudo, não dê para ninguém. Senão você está contribuindo, entregando coisas de idolatria para outra pessoa. Tá? Tem gente que faz isso, né? Mas o crente não deve fazer isso. Agora, não deve queimar ou destruir na frente de outros, porque dá escândalo. Dá escândalo. A pessoa não entende, tem que respeitar. Tem que respeitar as fés dos outros. Como nós já vimos aí, pastores quebrando imagem aí, destruindo imagem, isso aí é dentro do Código Penal, é crime, não pode fazer isso. Tá? Então, quando tem que fazer as coisas, destruir uma coisa que te leva a isso, faça sem que ninguém saiba. Tá? Mas não vá dar, eu vou dar para aquela pessoa lá, que ela pratica isso. Tá? Josias destituiu os falsos sacerdotes e ordena a celebração da Páscoa. Aí é que está agora, ele faz uma limpeza também na parte sacerdotal, porque todos os sacerdotes que adoravam, né, a Baal, a Azera e outras entidades malignas, né, e que promoviam todo esse espalhamento de objetos, tanto no templo como por todas as cidades de Jerusalém, ao redor de Jerusalém e na própria Jerusalém, e faziam essas imagens e queimavam incenso, né? Eles queimavam incenso, tá bom? Queimavam incenso a Baal lá no templo também, queimavam incenso ao sol, à lua, aos planetas, estavam queimando incenso, como se Satanás querendo induzir a eles, isso aí é obra minha, né? Como se fosse a obra de Deus, ele colocando como se fosse uma obra dele, para que o povo adorasse aquelas obras também. E a todo o exército do céu significa, né? Quando fala aqui, fala de estrelas, né? Exército quando fala de estrelas, então eles adoravam estrelas também, queimavam incenso para isso, tá? Então o rei deu ordem a todo o povo dizendo, agora eles entenderam, quando faz essa purificação toda, quando eles entendem o livro, o que está escrito no livro da lei, as obrigações que estavam contidas no livro da lei e tinham que cumprir os preceitos, os decretos, os estatutos do Senhor. Então agora eles veem que quanto eles estavam em falta com o Senhor, porque não estavam cumprindo as ordenanças dos cerimoniais da lei, os cerimoniais das leis que eles não estavam cumprindo. Tinham as festas, né? As várias festas da Páscoa, do Tabernáculo, do Pentecoste, das colheitas, dia da expiação, a festa dos tabernáculos, das cabanas, tudo isso eles tinham que cumprir todos esses rituais aí.
E agora, o primeiro ritual que eles vão cumprir é o da Páscoa, porque agora, conscientizando de que estavam em falta com o Senhor, então Josias promove ali a celebração da Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa do Senhor era uma lembrança da saída lá do Egito, né? Antes de sair do Egito, foi ordenado pelo Senhor, quando o Senhor mandou que eles matassem os cordeiros, né? Passassem os umbrais, ali, o sangue nos umbrais das portas, comessem ervas amargas, tudo aquilo ali, e o anjo da morte passou por cima, né? Passou por cima e não feriu nenhum desses primogênitos do povo dos hebreus, mas do todo o Egito foi ferido, né? Então, eles celebram isso aí que promoveu a libertação, quando o faraó agora não resistiu mais e permitiu que ele saísse. Então, foi nessa saída aí que eles se dirigiram ao Mar Vermelho e ainda Faraó se arrependeu, aí vem atrás, mas Deus agora já estava cuidando, pede para Moisés parar de clamar e tocar na água, o mar se abriu, eles passaram todos por aquele mar, a libertação, então a libertação foi como se fosse o batismo, eles estavam ali passando aquele mar, aquele caminho aberto no mar, passaram a seco, né? E assim que terminaram de passar, o exército de Faraó entrou pelo mar. Faraó não entrou, ele ficou de olho, ficou de fora, né? Não sabia o que ia acontecer, então passaram todos, e todos ali, quando a água se fechou, morreram todos aqueles soldados, todo o seu exército, mais de 600 carros de guerra que estavam para perseguir e tentar trazer de volta, né, Israel para o Egito. Então, isso mostrou a libertação de Israel. Essa era a Páscoa que eles celebravam e não estavam mais celebrando. E como nós também celebramos a ceia do Senhor, para lembrar a nossa libertação, lembrar o sacrifício de Cristo, que ocasionou a nossa libertação. E hoje podemos dizer, aqueles que estão em Cristo, que somos livres, porque Cristo nos libertou. E hoje estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor, porque não se celebra mais a Páscoa do Senhor. Não se celebra mais a Páscoa do Senhor. Embora aí tenha um dia, né? Um dia que os pecadores do mundo e as religiões idólatras, seitas, todos participam, né? E muito crente participa da Páscoa, né? Tá participando da Páscoa? Não tem efeito nenhum, viu? Participando da Páscoa, comendo chocolate, tem algum efeito isso aí? Diante do Senhor, isso se tornou obsoleto. Agora é a Santa Ceia do Senhor, tá? Santa Ceia do Senhor. Páscoa agora foi promovida para explorar e desviar a fé das pessoas para isso que era para Israel, não para a igreja. E nem Israel deve mais participar disso, que não tem efeito nenhum mais diante do Senhor. Se tornou obsoleto, não serve mais para nada a Páscoa do Senhor, só como lembrança, porque Jesus instituiu a ceia do Senhor. E só para quem aceita Jesus Cristo é que participa da Santa Ceia do Senhor, tá? Então, ele diz, nunca se celebrou tal Páscoa como esse dia, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem todos os dias do rei de Israel, nem tampouco o rei de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, depois dele nunca se levantou outro rei. Então eles
ali foi promovido um grande avivamento. Quantos anos o povo estava sem celebrar nada para o Senhor? Estavam celebrando para o diabo, mas para o Senhor não celebravam nada. Evidentemente que tinha fiéis remanescentes, não era generalizado, mas tinha fiéis remanescentes, que isso era muito importante. Assim como tem na Igreja do Senhor, né? Tem os fiéis remanescentes, aqueles que realmente servem ao Senhor de corpo, alma e espírito, né? Que servem ao Senhor não de boca, mas de coração, e que cumprem seus deveres, suas obrigações, para que temos com a obra do Senhor. E ali, Josias, durante todo o seu reinado, ele foi reto aos olhos do Senhor. E durante todo o seu reinado, o povo serviu ao Senhor. Durante todo o seu reinado, o povo voltou o seu coração para o Senhor. Mas isso foi só durante o reinado de Josias. Só durante o reinado de Josias. Muda-se o rei, ele já não faz mais aquilo que era para continuar fazendo, não dá continuidade, não é isso? E promove novamente a idolatria, e o povo se volta para a idolatria. Por isso que Israel era um povo de dura serviço, que sempre estava cocheando entre dois pensamentos. Então, Josias, ele foi morto numa batalha, já no final, né, do seu reinado, ele foi morto numa batalha sem consultar a Deus. Aí foi uma falha dele, né? Mas não que deixou de fazer o que era reto aos olhos. Todos estão, ninguém é perfeito totalmente, né? Então houve a batalha de Megido, quando o exército egípcio, ele rumava para o norte, né? Para defender, aliado aos assírios, porque os assírios estavam ali sendo ameaçados pela Babilônia, que já estava em franco crescimento, já estava se tornando uma nação poderosa. E rumando esse exército do faraó Neco para a Síria, para o lado norte, Josias pensou, imaginou que eles estavam vindo para atacar Judá e Jerusalém, e não era. Ele deveria ter consultado a Deus. E nessa batalha que não era necessária, então ele teve uma morte desnecessária, porque foi se meter numa coisa que não lhe cabia se meter. Foi entrar numa guerra que não era uma guerra para ele entrar em guerra. E Deus não o ajudou, porque foi fazer algo que por conta dele. Então, por conta dele é problema teu. Deus não interfere. Quer fazer, faz. Não me consultou, problema teu. E acabou que ele morreu, foi morto ali, né, pelo faraó Neco, por causa dessa iniciativa desnecessária que ele teve em tentar barrar o exército egípcio, que era muito mais forte do que o exército dele, que estava localizado em Jerusalém. Então, eles depois consultaram o livro da lei, eles também consultaram a profetisa Ulda. Tinha profetisa, viu? Tinha profeta e profetisa. E ela havia afirmado que nos dias de sofrimento, que os dias de sofrimento estavam a caminho sim, após a morte de Josias. Mas que Josias não haveria de viver o bastante para ver isso. Foi quando o seu filho Jeoacás assumiu o reino de Judá e entrou para fazer aquilo que não era reto aos olhos do Senhor e começou já a promover a idolatria. Aí
Daí por diante veio mais outros 3 reis, e depois desses 3 reis, todos que não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, então vem o Império Babilônico agora, que já tinha ganhado força, já estava dominando tudo, e é a Babilônia que foi permitida por Deus, porque esse povo, Deus viu que não tinha jeito, tinha que passar por um sofrimento, por uma humilhação mesmo. E essa humilhação, esse sofrimento foi quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, para ver se lá nos 70 anos que ficariam, tomassem jeito, né? Tomassem jeito. E na próxima aula é que nós vamos falar agora, que é a última aula, nós vamos falar sobre esse cativeiro babilônico, sobre Israel, já o que o levou e como foi o cativeiro babilônico para os judeus. Aí não é Israel, aí é a tribo de Judá. Todos ali de Jerusalém foram para esse cativeiro. Amém? Essa aí é a parte que nós pudemos aqui compartilhar nessa ministração, que espero que os irmãos tenham entendido, compreendido, tirando lições para nossas vidas, viu? Tirando lições para a nossa vida. Nunca se aparte do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Então farei prosperar o teu caminho. Meditar e cumprir o que está escrito. Então nós precisamos sempre fazer um exame introspectivo e perguntar para nós mesmos: eu estou fazendo tudo o que devo fazer para o reino de Deus? Se não está, procure fazer. Amém? Hoje nós temos nosso culto presencial às 19 horas em nossa congregação. Estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Procure ir. Não estou constrangendo ninguém. Quem sentir vontade de ir, vai ter todos os cuidados. E quem não puder ir, tenha lá, já prepare, vai preparar aí um pão e o vinho para estar sendo consagrado e você participar junto com os que estarão lá presencialmente. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.